Gente, vamos agora sair um pouquinho da pauta de costume e falar de economia, de pauta econômica aqui, porque as contas do governo deverão registrar um déficit de 28 bilhões de reais agora em 2024. Essa foi uma nova projeção divulgada pela equipe econômica. Já era esperado, hein, Gustavo Segré? Mas não é uma questão de que o governo está dizendo, eu fiz as contas e o déficit vai ser 28,8. Não, esse é o limite que ele tem daquele 0,25 a mais ou a menos, nesse caso, sobre o equilíbrio fiscal. É uma imposição do arcabouço fiscal, não é uma expectativa do governo. Eu acho que esse número está curto demais. O déficit vai ser pior. Por quê, Segré? Porque você já está vendo. Arrecadação recorde em maio, déficit recorde em maio. Arrecadação que, segundo a Receita Federal, pode ir um pouquinho por baixo das expectativas. Pode ter uma perda de mais de 6 bi. Tá, e o governo já falou que vai tirar dinheiro dos gastos? Não, não vai. Ele fez, não, vamos contingenciar. Isso é lei, não é uma vontade, não é um critério de tentativa do governo entendendo que deve fazer isso. O presidente continua indicando sobre as dúvidas a respeito do gasto, do investimento. O Brasil, por exemplo, hoje está nos piores lugares sobre investimento e isso vai continuar caindo. Isso por que cai? Porque você não tem um recurso infinito. Então, se você gasta muito, investe pouco. Se você gastasse menos, investiria mais. Essa conta não é interpretada pelo governo. O governo não quer o equilíbrio fiscal. Na sua narrativa, ele afirma que sim. Mas isso foi um pedido, provavelmente, do ministro Haddad, dizendo, presidente, está me atrapalhando. Se o senhor está falando sobre que não vamos ter cuidado com o gasto, os indicadores vão para o espaço. E os indicadores estão indo para o espaço. Hoje já tem muita gente, sobretudo internacionalmente falando, que está preocupado com o crescimento da dívida. E o governo está dizendo, vou ter um déficit, já vou avisando, vou ter um déficit de 28,8. É o que diz a lei. O arcabouço prevê 0,25 de déficit. Esses 0,25 são os 28,8. Não é uma perspectiva econômica do governo. Fala, Piperno. Tem muita coisa nisso, né? Então, por exemplo, se ele tiver um déficit de 28, ou seja, de 30, vamos pegar 38 para arredondar a minha conta. Isso já seriam 100 bilhões a menos do que o déficit que ele gerou ano passado, né? Mas mesmo assim seria grande, porque o Brasil precisa ter superávit. Mas seria também uma evolução nesse quadro, né? Veja, o déficit, se a gente olhar só o volume dessa conta negativa, a tendência é ficar sempre maior à medida em que o Estado, inclusive, se torne mais eficiente em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu falei muitas vezes ano passado e esse ano da fila de pessoas que tinham direito aos benefícios da Previdência Social e havia uma fila imensa de atrasados. Esse governo herdou mais de 1 milhão de pessoas. Até que um dia o Carlos Lupe, um ministro que eu também nunca achei lá muito bom, estava falando, mas o governo nunca vai conseguir zerar essa fila, porque aí paga para alguns, mas vão entrar outros e tal. Mas o fato é que essa fila tem que ser eliminada ou pelo menos reduzida, porque é uma vergonha. Muito bem. À medida em que a fila é zerada, mais gente recebe benefícios e os gastos previdenciários se tornam maiores. Isso é uma conta óbvia. Então, até por conta disso, essa despesa, ela tende a aumentar sempre. No dia que o Brasil zerar definitivamente essa fila, a conta vai ser maior ainda. Então, é por isso que eu sempre falo que há necessidade, sim, de uma escolha de Sofia. Vai ter que cortar de algum lugar. De onde? Começa pelos subsídios. O que você acha, Gani? Olha, é lógico que tem que cortar subsídios, mas você não vai conseguir cortar todos os subsídios da noite para o dia. No mundo real, o lobby por trás dessas empresas é gigantesco, não vai dar. Então, o ajuste ele vai ter que ser pontual, né? Melhor do que pontual, ele vai ter que ser ocorrer de maneira paulatina, né? Paulatinamente, aos poucos. Se você da noite para o dia, é inviável, isso não vai passar, né? A gente viu em relação aos 17 setores qual que foi a reação da sociedade por trás, o lobby aí desses 17 setores. Então, concordo com o corte de subsídios que o Piperno colocou aqui, mas vamos cortar os subsídios, mas também não é só suficiente o subsídio, porque eu vou ter que cortar aos poucos esses subsídios, mas também de alguma maneira, fazer os cortes na Previdência, acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação,
que foi um atraso voltar com isso, porque você está vinculando o gasto com a receita, né? No caso de educação, 18% da receita líquida, no caso de saúde, 15%, né? Depois da receita com impostos. Então, isso torna o gasto crescente. Ah, mas é ruim cortar gasto nessas áreas, mas não tem dinheiro. Se não fizer o ajuste, não vai ter mais dinheiro para nada. Então, eu concordo com o subsídio, mas não é suficiente. Tem que fazer o subsídio, tem que mexer no mínimo constitucional, tem que desindexar salário mínimo a benefícios previdenciários e benefícios sociais. Quando todo mundo, em conjunto, realizar este esforço, Evandro, aí a gente consegue fazer aí o corte de gasto. Agora, escolher um setor ou outro, aí não dá, né? E foi, Segré? Me assustou o que eu ouvi de Piperno. Não, por quê? Não pela fala dele, senão pela realidade que ele expôs. Tem 1 milhão de pessoas que estão aguardando o benefício. O governo demora para normalizar porque não tem dinheiro. Cadê essa defesa da justiça social? Não disse exatamente isso. Diz que herdou uma fila e à medida em que essa fila vai sendo reduzida, esse déficit aumenta. Mas então, é uma conta Mas normal. então, Piperno, eu ouvi essa manifestação de um dos integrantes da equipe econômica sobre essa herança que veio do governo anterior. Sim. Mas a gente já está falando aí de metade do segundo ano do atual mandato. Você acha que cabe ainda ficar jogando sobre uma herança de um governo anterior que já saiu faz 1 ano e meio? Então, veja, não é só agora reclamar da herança que veio, do tamanho da fila. É encarar a realidade. Ou seja, à medida em que se reduz a fila, essa conta ela vai ficar maior. Por quê? Porque as pessoas passam a receber para sempre. E aí? Vai demorar a fila? Mas não é isso. Não. A fila ela vai sendo resolvida. O problema é a conta. Não, tudo bem, você está falando o seguinte, agora, tem mais eficiência, as pessoas conseguem o benefício mais rapidamente, aumenta o gasto. Mas isso não vai resolver o problema, Piperno, estruturalmente. Eu não disse que vai resolver, eu só estou dizendo o seguinte, que esse é um caso que, paradoxalmente, o governo, à medida que ele se torna mais eficiente, ele gasta mais. Não tem outra conta. Por isso que eu disse que é o momento de se fazer uma escolha de Sofia. Se essa conta vai sempre ficar maior, da onde nós vamos tirar o que possa cobrir essa conta? É esse o dilema. Bom, eu quero aproveitar porque nesse tema também entra o contingenciamento que foi anunciado pelo governo federal. Contingenciamento e bloqueio. Só que diante de toda essa situação, o Ministério dos Transportes planeja investir bilhões de reais. E o Bruno Pinheiro vai contar para a gente, então, quais são os planos do ministro Renan Filho, se o governo inteiro, e principalmente o Ministério da Fazenda e Planejamento, falam sobre contingenciamento. Como que vai ser feito esse investimento da pasta, hein, Bruno Pinheiro? Conta aí, bem-vindo. Evandro, em 18 bilhões de reais, essa é a expectativa do ministro Renan Filho, mas o seguinte, com esse alerta de que esse valor, esse orçamento já está no contingenciamento, ou seja, já foi feito essa conta mesmo com o contingenciamento do governo, porque existe também um entendimento aqui dentro do Palácio do Planalto que existe uma forma, uma receita de você evitar os custos de realizar um contingenciamento, mas continuar investindo. Inclusive, é uma ordem também do governo que continue investindo em infraestrutura. Exemplo, em rodovias. A expectativa do ministro Renan é chegar ao final do ano de 2024 com um resultado muito maior do que os 4 anos do governo anterior, do governo de Bolsonaro. Inclusive sobre rodovias. Exemplo, em rodovias em Minas Gerais e em outros estados da federação também. Então, esse valor será investido inclusive um número de cerca de 8 bilhões de reais no orçamento para realizar a duplicação de uma rodovia no estado de Minas Gerais, que tem um alto índice de acidentes, inclusive. E aí o restante é realmente de atuar na infraestrutura, como o PAC também, que são obras importantes para o governo federal, e literalmente a pavimentação de uma reeleição, ou seja, colocar resultado para, de fato, isso facilitar um plano de uma divulgação de um resultado de governo e numa eventual reeleição do presidente Lula. Então, existe sim a orientação para esse contingenciamento, mas não ficar sem investir, não ficar sem lançar obras e nem mesmo finalizar obras que já foram iniciadas e estão inacabadas. Então, de acordo com o ministro Renan, esse valor que será investido já está dentro
contingenciamento do governo federal e eles vão respeitar essa regra fiscal sim, o que anima também o mercado financeiro e alegra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Expectativa, vamos ver a realidade, Evandro. Obrigado, Bruno, pelas informações. Agora 5h28. Quem nos ouve vai para um rápido intervalo. Nas outras plataformas, continuamos. Alan Gani, faz sentido para você, então, que parte dos investimentos seja mantida, neste caso em infraestrutura, mesmo se falando em necessidade de contingenciamento, de bloqueio? Quer dizer, não dá para parar todas as áreas do país? É preciso que algumas questões se mantenham? Então, a questão é o seguinte, são 15 bilhões praticamente que não vão para os ministérios, né, que vão ser bloqueados. Então, aparentemente, o Ministério dos Transportes não será atingido. Então, outra área será atingida. E aí, a gente está falando de prioridades. Então, é prioridade para este governo realizar investimentos no setor de transporte. Então, quando ele fala o seguinte, olha, transportes não será atingido, mas outra área será atingida. A gente ainda não sabe qual, porque o governo vai se pronunciar, se eu não me engano, semana que vem, né? Onde é que ocorrerão estes cortes. Agora, é claro que numa escala de prioridade, se a gente falar em infraestrutura, que aí transporte está dentro, saúde e educação, tem que estar lá por último, né? E corta da onde que dá, esses 15 bilhões aí, passar um pente fino. Aliás, o que falta no Brasil, o Evandro, é um estudo sério. O último que teve não foi nem de instituição brasileira, foi do Banco Mundial, mostrando aonde que dá para cortar, aonde que essa máquina pública ela está inchada, aonde ela está ineficiente e é possível atacar o corte de gastos aí. Em 2017, o estudo do Banco Mundial mostrou que dava para cortar de ineficiência 300 bilhões de reais. A valores de hoje, a gente talvez estaria falando algo próximo de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais é quase da ordem de uma reforma da Previdência. As áreas atingidas por esse bloqueio devem ser divulgadas na próxima terça-feira pelo governo federal. Fala, Segré. Eu não vejo errado que mantenha investimento, porque investimento sempre é alocação de recursos na expectativa de um retorno econômico ou social. Então, prefiro que tenha investimento a que tenha aumento de gasto. O problema é que quando o governo não corta gasto, evita a possibilidade de investimento. Então, tomara que continue tendo investimento. Sempre gosto de dar o exemplo que dava para os meus alunos. Se você tem uma conta de luz elevada e você pede dinheiro emprestado para pagar a conta de luz, você não está resolvendo o problema. Mas se você está pedindo emprestado dinheiro para um banco ou entidade financeira para colocar energia solar ou gás, que permita que poupa uma parte do que você pagava de energia, que era perda de dinheiro, então com esse dinheiro que você está poupando, está pagando um empréstimo. Quando você já pagou o empréstimo, a conta já está baixa e permite que tenha uma sobra para outras questões. Essa é a diferença entre gastar e investir. O governo não acompanha muito essa lógica, o presidente não sabe a diferença entre um e o outro, mas tomara que mantenha mais investimento e menos gasto. Fala, Piperninho. A área dos transportes talvez seja a de mais fácil solução em relação a esses cortes todos. Por quê? Porque ela tem de onde gerar recursos. Aliás, já vem fazendo isso desde o ano passado. Até por isso que o ministro está com toda essa serenidade, tranquilidade, né? Não está tão agoniado em fazer contas como seus pares de ministério. Por quê? Porque ele pode fazer leilões de concessão. Já fez alguns ano passado e até o final do ano que vem a previsão de que faça mais 35. Citou, por exemplo, Minas. Em Minas Gerais, desde o governo passado, o ministro Tarcísio, ele tentou, por exemplo, entregar para a iniciativa privada um trecho lá da rodovia que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora. Não conseguiu na primeira vez. Esse governo também não conseguiu na primeira tentativa. E agora teve não me lembro se esse ou da outra estrada de BH, Governador Valadares, conseguiu. Então, ele tem como fazer dinheiro, captar recursos com esse tipo de iniciativa. Então, se ele entrega para a iniciativa privada a concessão de uma rodovia, obviamente ele está deixando de gastar nela e ainda liberando o recurso para investir em outra rodovia, por exemplo.